Shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia da nossa jornada das ruínas ao perdão, no mês de Elu, quando nós estamos no retorno ao eterno, na prática da Sehilot. Nesses primeiros 3 dias, o Senhor está nos conduzindo nossos corações por uma sequência extraordinária de transformação. No primeiro dia, da nossa Serrilot, fomos despertados para voltar. No segundo dia, aprendemos que permanecer é tão importante quanto começar. Agora, nesse terceiro dia, o Senhor nos convida a dar mais um passo, transformar arrependimento em atitude, lágrimas em mudanças e oração em frutos visíveis. Nossa caminhada rumo ao Yom Kippur não foi planejada para produzir apenas emoção, mas uma vida de transformação. O verdadeiro propósito no mês de Elu não é que terminemos este 60 dias conhecendo mais sobre arrependimento, e sim vivendo uma nova realidade diante de Deus e das pessoas no nosso modo prático de vida. No primeiro dia de Serilot, nós ouvimos o chamado do céu, o chofar espiritual despertando a nossa consciência. Compreendemos que Deus não espera perfeição, mas um coração disposto a voltar. Através da história de um homem chamado Eliezer, aprendemos que o Eterno recebe aqueles que chegam diante dele com sinceridade. No segundo dia, entendemos que voltar não basta, é necessário voltar e permanecer. A história de Manahem nos ensinou que a fidelidade silenciosa vale mais do que o entusiasmo passageiro. Mesmo quando ninguém compareceu à sinagoga, ele continuou acendendo a sua vela, mesmo enfrentando o frio e a madrugada sombria, ele estava no encontro marcado. Porque ele descobriu que Deus vê aquilo que os homens não veem. E agora nós chegamos ao terceiro dia e uma nova pergunta ecoa dentro de nós. Nas Escrituras, o terceiro dia possui um significado profundamente simbólico. O terceiro dia, o dia dos frutos. Foi no terceiro dia da criação que a terra, antes apenas preparada por Deus, começou a produzir. Até então havia separação entre luz e trevas. Havia céus, havia mares, mas foi somente no terceiro dia que apareceu aquilo que demonstrava vida, os frutos. A terra deixou apenas de existir e a terra passou a produzir. E esse princípio também se aplica à nossa caminhada espiritual. Nos primeiros dias de Selirot, reconhecemos nossos pecados, confessamos nossas falhas, choramos diante de Deus. Mas agora o céu nos olha e espera que nós venhamos responder. O céu nos faz uma pergunta inevitável: onde estão os frutos deste arrependimento? Porque a techuvá verdadeira nunca permanece apenas nas palavras. Nós vivemos um cristianismo onde dizemos que estamos arrependidos, mas não reparamos, não restituímos, não devolvemos. Este evangelho está mentindo. Porque o arrependimento verdadeiro, a techuvá verdadeira, quando você se volta para Deus verdadeiramente, isso nunca fica apenas em palavras. Há de produzir transformação. Este arrependimento tem que mudar as nossas escolhas. A nossa techuvá verdadeira tem que alterar as nossas prioridades.
ela modifica os nossos comportamentos. Ela deve ser tão profunda, o nosso arrependimento, acompanhadas de atitudes, que ela vai alcançar a nossa família. Ela vai transformar os nossos relacionamentos. A techuvá verdadeira muda a maneira como tratamos as pessoas. Quem verdadeiramente está arrependido produz frutos, e esses frutos vão além de sentimentos passageiros. Nós vivemos uma geração que fala muito. Prometemos com facilidades, assumimos compromissos rapidamente, declaramos mudanças, mas muitas vezes continuamos vivendo exatamente da mesma maneira. Jesus declarou uma das palavras mais sérias dos evangelhos: pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelo sermão, não é pela canção, não é pela oração bonita, não é pela oratória, não é pela retórica, não é pela hermenêutica, não é pela homilética. Não, 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 não. Não é pela aparência, não é pela igreja, não é pelo ministério, não é pelo dom. Tudo isso é importante, mas isso é apenas as folhas, as cascas, a plumagem, mas verdadeiramente nós somos conhecidos pelos frutos que produzimos. Observe cuidadosamente. Jesus não disse, pelas suas intenções sereis conhecidos. Jesus não disse, pelas suas emoções serão conhecidos. Bem que emoção demonstra muitos frutos, né? Uma pessoa irada vai manifestar fruto de ira. Eu que o diga, né? Jesus tem misericórdia de mim, né? Jesus não disse, pelas tuas palavras você vai ser conhecida. E olha que as nossas palavras, muitas vezes, dá para identificar quem a pessoa é. Mas Jesus disse algo mais forte: pelos seus frutos. Frutos são evidências visíveis de uma transformação invisível. O fruto que Jesus estava falando aqui era o fruto de qualidade, emoções de ira, palavras precipitadas, vai mostrar os nossos frutos podres, os nossos frutos ruins. Mas Jesus estava falando que uma vida arrependida, uma vida transformada, quem busca uma reconstrução em Deus, os frutos são evidências visíveis de uma transformação invisíveis. Você não sabe explicar, mas aquela pessoa mudou. Você não sabe explicar, mas você não é mais a mesma pessoa. Uma árvore não precisa anunciar que está viva. Os frutos falam por ela. Você pode não gostar da aparência da árvore. Ela pode ser bela e os frutos ruins, mas pode ser uma árvore feia, sem aparência e de ótimos frutos. Da mesma forma, um coração alcançado pela graça de Deus começa naturalmente a produzir sinais de mudança. Talvez pequenos sinais no início, é verdade, mas já são sinais reais. Há pessoas que oram há muitos anos, conhecem versículos e versículos de cor, frequentam cultos semanalmente, participam de todos os estudos bíblicos que ele pode acompanhar, mas continua alimentando os mesmos ressentimentos, praticando as mesmas atitudes, habituado aos mesmos erros e pecados, tendo os mesmos hábitos de outrora. Então, neste mês de Elul, quando nós fazemos a contagem do Selihot, essa Selihot significa orações. Estas orações nos confrontam exatamente nesse ponto. O Senhor não deseja apenas ouvir nossas palavras.
O Senhor deseja ver nossa transformação. Se ontem pedimos perdão, hoje devemos começar a consertar. Se ontem nós confessamos, hoje devemos abandonar aquilo que confessamos. Se ontem nós choramos, hoje devemos caminhar em novidade de vida, fazendo diferente daquilo que nos fez chorar. Existe uma enorme diferença entre remorso e arrependimento. O remorso sofre pelas consequências que passou. O arrependimento muda de direção. O remorso lamenta. O arrependimento, a techuvá, transforma. Foi exatamente isso que João Batista ensinou quando pregou, declarando publicamente produzir frutos dignos de arrependimento. João não pediu apenas que confessássemos os pecados. João pediu evidência desses pecados confessados. Reparação, restituição, devolução, mudança de atitude. Não basta dizer eu estou arrependido. É necessário viver de maneira diferente. E é exatamente aqui que se encaixa a história que veremos a seguir. Uma história que ilumina o propósito desse terceiro dia. A história de um escriba, de um jovem que, arrependido, de uma caneta e de um livro em branco. Uma história simples, mas capaz de mudar completamente a maneira como entendemos a verdadeira techuvá, o verdadeiro arrependimento. A história de hoje é a história da caneta e do livro. Conta-se que nos arredores da cidade de Vilna vivia um sofer, um escriba da Torá chamado Rav Yitzhak. Seu trabalho era considerado sagrado. Durante horas, permanecia sentado diante dos pergaminhos, copiando cuidadosamente cada letra das Escrituras. Nenhuma palavra podia ser escrita sem reverência. Nenhuma linha podia ser feita com descuido. Cada traço exigia concentração, temor e fidelidade. Por isso, Rav era conhecido em toda a região como um homem íntegro, profundamente comprometido com a palavra de Deus. Mas também era conhecido por sua firmeza. Ele compreendia que servir ao Eterno exigia muito mais do que belas intenções. Exigia coerência de vida. Naquele ano, durante os primeiros dias de Elu, um jovem chamado Ariel aproximou-se dele após a oração do Selihot. Ariel era conhecido por todos na aldeia. Infelizmente, não pelas melhores razões. Sua vida havia sido marcada por escolhas erradas. Esse jovem envolvera-se em pequenos furtos. Esse jovem costumava zombar da fé. Esse jovem vivia distanciado da comunidade. Vivia sem direção espiritual. Entretanto, algo havia mudado. Depois de participar das selihot, das orações, durante aqueles 3 dias, o coração daquele jovem havia sido profundamente tocado por Deus e ele estava quebrantado. Com lágrimas nos olhos, aproximou-se do velho escriba e disse: Rav, estou arrependido. Esses dias de oração mudaram alguma coisa dentro de mim. Eu quero recomeçar. Quero mudar de vida. O velho Rav olhou atentamente para aquele rapaz, não respondeu imediatamente,
Permaneceu alguns instantes em silêncio, depois disse apenas: Muito bem, então amanhã volte aqui. Mas traga duas coisas: uma caneta e um livro completamente em branco. Sem compreender o motivo daquele pedido, Ariel obedeceu. Na manhã seguinte, voltou trazendo exatamente o que o rabino havia solicitado. Ravi pegou lentamente a caneta, ergueu-a diante do jovem e disse: Ariel, esta caneta representa tudo aquilo que você fala. Representa suas orações. Representa seus pedidos. Representa suas promessas. Representa suas declarações diante de Deus. Depois colocou a caneta sobre a mesa, pegou o livro em branco, abriu cuidadosamente suas páginas e o rabino continuou. Este livro representa outra coisa. Representa a sua vida. Cada página representa um dia. Cada linha representa uma escolha. Cada capítulo representa uma fase da sua caminhada. Em seguida, entregou novamente a caneta e o livro para Ariel. Então pronunciou apenas uma frase. O rabino pronunciou uma frase simples, uma frase capaz de acompanhar aquele jovem pelo resto da sua vida. O rabino disse: Agora escreva menos com a caneta e escreva mais no livro. Vou repetir a frase. Agora escreva menos com a caneta e escreva mais no livro. Depois virou as costas e saiu, sem acrescentar mais nenhuma explicação. Existem ensinamentos que ocupam capítulos inteiros e existem ensinamentos que cabem em uma única frase. Aquela frase continha toda a essência da techuvá, do arrependimento. Porque Ariel já havia falado bastante, já havia pedido perdão, já havia prometido mudar. Agora chegara o momento de escrever uma nova história. Não com tinta, mas com atitudes. Todos nós carregamos uma caneta. Todos nós sabemos orar. Todos nós sabemos pedir. Todos nós sabemos cantar. Todos nós sabemos fazer promessa. Todos nós sabemos dizer: Senhor, eu vou mudar. Mas Deus também colocou diante de nós um livro. O livro da vida prática. É nele que cada decisão diária escreve a realidade daquilo que realmente somos. Não basta declarar amor, é necessário amar na prática. Não basta dizer que perdoou, é necessário abandonar as ofensas, os rancores, as mágoas. Não basta afirmar que Deus ocupa o primeiro lugar. É preciso demonstrar isso através das prioridades, se Deus é mesmo quem ocupa o primeiro lugar. É exatamente aqui que o nosso terceiro dia de Selihot confronta cada um de nós. Nós nos preocupamos muito com aquilo que dizemos, mas Deus observa cuidadosamente aquilo que fazemos. As Escrituras estão repletas desse princípio. Jesus declarou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nem todo aquele que diz, mas todo aquele que faz. Observe o contraste. Dizer e fazer, falar e viver, prometer e obedecer. A verdadeira espiritualidade não termina na oração.
A verdadeira espiritualidade começa depois da oração. Quando encerramos nossos momentos devocionais, nossos cultos e voltamos para casa. Nossa verdadeira espiritualidade é quando tratamos nossa família. A nossa verdadeira maneira de declarar espiritualidade é quando lidamos com os nossos irmãos. Somos verdadeiramente espirituais quando administramos as nossas finanças com fidelidade, honestidade. Nós somos verdadeiramente espirituais quando nós respondemos às necessidades das pessoas. Nós somos verdadeiramente espirituais quando ninguém está olhando, ninguém está aplaudindo, ninguém está reconhecendo. É ali que nós provamos a nossa verdadeira espiritualidade. É aí que o livro começa a ser escrito. Talvez alguém pergunte: como sei que meu arrependimento é verdadeiro? A resposta não está apenas nas lágrimas. A resposta está nos frutos. Se antes existia mentira na sua vida, agora começa a surgir as verdades, custe o que custar. Se antes existia orgulho, agora haverá atitudes de humildade. Se antes havia desobediência, agora começa a aparecer a disposição para obedecer, ainda que eu não goste, mas eu vou obedecer. Se existia dureza, agora encontramos misericórdia, compaixão. Os frutos não aparecem todos de uma vez. Assim como uma árvore não produz imediatamente depois de ser plantada, mas eles começam a surgir pouco a pouco, dia a dia, escolha após escolha. É exatamente isso que Deus espera encontrar em nós nesse terceiro dia. A disposição. Não que nós já sejamos e já alcancemos a perfeição, mas esse período da nossa Selihot seja para que, passo a passo, dia após dia, ação após ação, escolha após escolha, nós possamos começar a produzir frutos que nunca produzimos antes. Mas os primeiros sinais visíveis de uma vida que começou a ser transformada é porque o arrependimento vai levar você a uma mudança de vida. Ela muda o coração, e um coração transformado, inevitavelmente, começa a transformar a maneira de viver. Existe uma diferença entre promessa e transformação. Vivemos em um tempo que aprendemos a fazer promessas com facilidade. Prometemos que vamos mudar, prometemos que vamos orar mais, prometemos que vamos cuidar melhor da família, prometemos que vamos abandonar determinados pecados, prometemos que vamos reorganizar nossa vida espiritual, prometemos que vamos melhorar na administração financeira, mas o tempo passa e muitas destas promessas permanecem apenas no campo das intenções. É exatamente aqui que o nosso terceiro dia de Selihot nos confronta. O Eterno não despreza as promessas, mas espera vê-las transformadas em atitudes. Deus não se move em seu favor enquanto você está fazendo promessas. Ele espera vê-las transformadas em atitudes. E quando as tuas atitudes acompanharem as tuas promessas, é verdade, isso é fruto. Deus vai se mover em seu favor. Porque uma promessa revela desejo, uma atitude revela transformação. Foi isso que o Rev procurou ensinar a Ariel.
A caneta é importante, mas o livro é indispensável. As palavras têm valor, mas a vida precisa confirmar aquilo que a boca há declarado. O céu observa nossos frutos. Quando Jesus falou sobre árvores e frutos, ele estava ensinando um princípio eterno. Nenhuma árvore precisa convencer alguém de que está viva, de que é uma árvore boa, de que ela é saudável. Você não precisa provar nada para ninguém. Eu não preciso provar minha fé, eu não preciso provar meu ministério, eu não preciso provar minha fidelidade matrimonial, eu não preciso provar minha fidelidade financeira. Por quê? Porque os meus frutos vão dizer. Nenhuma árvore precisa convencer ninguém de que ela está viva e de que ela é uma árvore boa. Ela simplesmente produz. Os frutos falam pela árvore. Da mesma maneira, um coração verdadeiramente alcançado pela graça de Deus começa naturalmente a produzir mudanças visíveis. Talvez mudanças pequenas, é verdade. O início, tudo é pequeno. Mas são mudanças reais, são mudanças verdadeiras. É por isso que João Batista proclamou produzir frutos dignos de arrependimento. Observa que ele não disse apenas arrependam-se. Ele acrescentou: produza frutos. Porque o arrependimento verdadeiro sempre deixará evidências. Quem antes vivia na mentira, agora passa a falar a verdade. Quem antes alimentava orgulho, agora aprende a se humilhar e a servir. Quem antes guardava ressentimentos, decide perdoar, decide dar uma oportunidade, decide amar. Quem antes negligenciava a vida espiritual, a oração, a leitura da palavra, a santificação, agora passa a buscar a presença de Deus na oração, na palavra, na santificação. Essas mudanças não acontecem por esforço humano apenas. São frutos produzidos pelo Espírito Santo em um coração que decidiu voltar-se ao Pai. Existe um grande perigo na caminhada espiritual. O perigo de separar a fé da vida. Alguns imaginam que espiritualidade acontece só na igreja, só nos ambientes de culto, só em reuniões, durante a oração, durante a leitura bíblica. Mas a verdadeira espiritualidade continua depois que fechamos a Bíblia, depois que paramos de orar. A verdadeira espiritualidade continua depois que você sai das reuniões de culto. A verdadeira espiritualidade deve aparecer na maneira como tratamos a nossa esposa. A verdadeira espiritualidade deve acontecer como educamos nossos filhos. A verdadeira espiritualidade deve aparecer como respondemos aos nossos pais. A verdadeira espiritualidade deve ser comprovada como administramos nossos recursos e como somos fiéis na aplicação dos nossos recursos com Deus e com o próximo. A verdadeira espiritualidade é como reagimos, como somos contrariados. É aí que o livro começa a ser escrito. É exatamente nessas pequenas decisões que o céu contempla se nosso atechuvar, se o nosso arrependimento está produzindo frutos ou é apenas remorso, lágrimas e palavras. Porque Deus nunca desejou apenas transformar nossa linguagem. É certo que, como cristãos, devemos ter um linguajar correto. Mas esse não é o maior objetivo de Deus. Ele deseja transformar o nosso caráter. Porque quem tem caráter tem um linguajar transformado. Quem tem o caráter transformado tem atitudes diferentes. Um homem que tem caráter, o olhar dele é diferente.
A postura dele é diferente. Até o tocar nas pessoas é diferente. Eu costumo dizer que uma mulher que tem temor a Deus conhece pelo apertar da mão de um homem, pelo olhar no olho de um homem, se esse homem presta ou não presta. Porque o caráter diz quem você é. E a pergunta é: qual página você está escrevendo hoje? A pergunta do terceiro dia da nossa Serilote é: o que você prometeu? Mas a pergunta principal: o que você fará hoje? Talvez seja uma ligação que precisa ser feita. Talvez um pedido de perdão que foi adiado por muito tempo, muito tempo, muito tempo. Talvez abandonar definitivamente um hábito que entristece o Espírito Santo. Quem sabe hoje você joga a desgraça do Flamengo fora. Quem sabe hoje você toma vergonha na cara e larga de assistir novela, séries, putaria, violência. Talvez hoje você vá se reconciliar com alguém. Talvez hoje você volte à disciplina da oração. Talvez hoje você vai lutar por restaurar o altar de oração na sua casa, no seu lar, com a sua família. Talvez hoje você vá abrir a Bíblia novamente e ficar diante dela por muito tempo. Talvez hoje você vai separar tempo para sua família. Talvez hoje você vai devolver aquilo que nunca lhe pertenceu, que está com você há dias, há meses, há semana, há anos, há décadas. Por quê? Porque antes que você devolva o que você roubou, o que você fraudou, o que você tomou emprestado e nunca devolveu, tua vida não vai para frente, porque você está arrependido de palavras, mas Deus espera fruto do teu arrependimento. Então talvez hoje seja o dia em que você vai devolver o roubado, o mal adquirido. Talvez hoje você vai voltar para consertar uma mentira que você deixou para trás. Talvez hoje você vai cumprir uma promessa que você fez ao Senhor. A resposta será diferente para cada pessoa, mas existe algo que é comum a todos nós. Hoje Deus espera um passo concreto, porque o arrependimento sempre produz movimento, e esse movimento é percebido, porque ele é fruto do nosso arrependimento. No terceiro dia da criação, está registrado em Gênesis, Deus ordenou que a terra produzisse ervas, plantas e árvores frutíferas. É interessante perceber que o fruto apareceu antes do ser humano, como se o próprio Criador estivesse estabelecendo um princípio. A vida verdadeira sempre produz. Onde existe vida, aparece frutos. Onde existe vida espiritual, aparece fruto espiritual. Não é imediatamente, não de forma perfeita, mas eles aparecem. Foi assim com Pedro. No começo você viu Pedro precipitado, violento, mas você vai ver um apóstolo transformado. Foi assim também com Zaqueu. Ele mesmo apresenta sua vida com bastante enroscos, mas disposto a uma mudança. Foi assim, com certeza, com Maria Madalena, que quando é encontrada por Jesus, é expulso dela 7 demônios, mas ela se torna uma discípula fiel. Foi assim com Paulo, um homem violento, que matava em favor da religião,
sendo transformado em um homem que agora aceita ser preso, ser chicoteado e até morto em defesa da sua própria fé. Todos tiveram um passado, mas todos passaram a escrever novas páginas no livro da própria vida. E é isso também que pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Não importa quantas páginas difíceis ficaram para trás. Hoje Deus nos entrega uma página em branco. O passado pode explicar quem fomos, mas não precisa determinar quem seremos. Em Cristo, cada novo dia é uma oportunidade de escrever uma história diferente. O passado vai dizer quem eu fui, mas o meu passado não precisa determinar quem eu serei. Quando uma pessoa muda de verdade, ele nunca muda sozinho. Sua transformação alcança outros. Quando um homem tem uma mudança, uma transformação, a sua casa, a sua família é transformada. Uma família é restaurada. Uma amizade é reconciliada. Quando há uma mudança, uma transformação, uma igreja é fortalecida, uma geração é influenciada. A Techuvá, o arrependimento, nunca produz apenas benefícios individuais. Ela produz impacto coletivo. É por isso que Deus está interessado em formar discípulos frutíferos. Nós estamos caminhando para chegar em Yom Kippur, o dia do julgamento. Mas nós queremos chegar lá já transformados. Por quê? Porque o nosso alvo não é apenas a nossa vida. Eu quero esta mudança para minha casa. Eu quero esta mudança para minha família. Eu quero essa mudança para minha comunidade. Eu quero essa mudança para minha cidade. Eu quero essa mudança para minha nação. Eu não quero apenas emoções, irmão. Porque emoções não produzem fruto. Eu quero restauração. Porque um discípulo restaurado frutifica e leva outros a conhecer o mesmo caminho da restauração e da frutificação. E talvez seja esse o nosso maior desafio nesse dia. Não apenas falar sobre mudança, mas tornar-se uma mudança visível para todos aqueles que convivem conosco. Que nossas palavras sejam confirmadas pela nossa vida. Que a nossa oração seja confirmada pelo nosso caráter. Que a nossa fé seja confirmada pelas nossas escolhas. Porque quando isso acontece, o livro começa, finalmente, a contar uma história diferente daquela que escrevemos no passado. Chegamos ao fim do nosso terceiro dia, da nossa caminhada de Selihote. E talvez esta seja uma das etapas mais desafiadoras da nossa jornada. No primeiro dia, Deus despertou nossa consciência. No segundo dia, fortaleceu nossa perseverança. Hoje, ele dirige seu olhar para os frutos que ele espera de nós. Isso revela uma verdade extraordinária. O Senhor não deseja apenas um coração emocionado. O Senhor deseja um coração transformado. Tem muita gente vivendo na emoção e poucos vivendo uma verdadeira transformação. Existem muitos pregadores, cantores, ministros que provocam na multidão emoções. Mas Deus está à espera de um João Batista que prega no deserto, mas prega transformação. Um estádio cheio de emocionados não produz nenhum resultado benéfico. Mas talvez
um quarto solitário, uma congregação pequenininha, aonde encontra coração transformados, Deus pode começar a fazer algo grande e longânimo através dessas pessoas. Ao longo desses 3 dias, nós caminhamos por uma sequência perfeita. Primeiro ouvimos o chamado do shofar, que toca interiormente, e reconhecemos nossas necessidades de voltar. Depois nós aprendemos que permanecer é tão importante quanto começar. Agora compreendemos que permanecer por si só não basta. É preciso produzir. É preciso dar frutos. É preciso dar prova da nossa mudança. É preciso deixar que aquilo que Deus fez no nosso interior apareça também no nosso exterior, através das nossas atitudes. Foi exatamente isso que o Rebbe procurou ensinar a Ariel. Uma caneta pode escrever promessas, mas somente a vida pode escrever testemunhos. Uma oração pode declarar arrependimento, mas somente as escolhas diárias demonstram que esse arrependimento é verdadeiro. É possível encher página de pedidos sem jamais permitir que Deus escreva uma nova história através da nossa vida. O terceiro dia nos convida justamente a mudar isso. Talvez você tenha começado esta jornada com lágrimas. Talvez tenha sentido profundamente a presença do Senhor. Talvez tenha feito decisões importantes diante do altar. Agora chegou o momento de transformar essas decisões em hábitos santos, em frutos. Porque Deus não está apenas escrevendo um novo capítulo, Ele deseja escrever uma nova vida. Uma das imagens mais bonitas da história de Ariel é o livro em branco. O livro da sua vida continua sendo escrito e há muitas páginas em brancos que ainda podem ser escritas, apesar de muitas páginas manchadas, marcadas, rasuradas, destruídas. Cada novo amanhecer é uma página que Deus coloca diante de nós, onde já passou, suas histórias, suas vitórias, suas derrotas pertencem às páginas anteriores. Hoje, existe folha em branco para mim escrever uma nova história. Hoje, porém, existe uma folha em branco para mim e para você. E ela será preenchida pelas escolhas que iremos fazer. Talvez você não passe a pagar tudo o que escreveu no passado. Mas pela graça de Deus, você pode começar a escrever um futuro diferente. Essa é a esperança que a Techuvá traz. Ela não pode mudar apenas nosso destino eterno. Ela muda nossa maneira de viver o hoje. Cada atitude de perdão, cada palavra de amor, cada gesto de humildade, cada decisão de abandonar o pecado, cada momento de comunhão com Deus, tudo isso são linhas escritas no livro da nossa nova história, de uma nova vida que Deus quer nos entregar. E quando permitimos que o Espírito Santo conduza a nossa caminhada, essas páginas deixam de contar apenas quem fomos para revelar quem Deus está nos tornando. Antes de encerrarmos esse terceiro dia, permita que eu lhe faça algumas perguntas. Permaneça com seu coração diante do Senhor. E a pergunta é esta: existe alguém a quem você precisa pedir perdão?
Existe alguém em quem você precisa perdoar? Existe algo que você precisa expor, confessar? Existe algum hábito que você precisa abandonar? Existe alguma disciplina espiritual que precisa ser restaurada na sua vida? Oração, jejum, leitura da palavra, congregar, discipular, evangelizar, interceder. Existe alguma promessa feita ao Senhor que ainda espera ser cumprida? Existe alguma tarefa da sua vida em que suas palavras ainda não foram acompanhadas por atitudes? Não responda essas perguntas apenas com a sua mente. Responda essas perguntas com ações. Porque o céu não procura apenas pessoas que sabem falar sobre arrependimento. O céu procura homens e mulheres que vivem o arrependimento todos os dias. Foi isso que João Batista chamou de frutos dignos de arrependimento. Foi isso que Yeshua, o nosso Senhor, ensinou quando declarou que seríamos conhecidos pelos nossos frutos. Foi isso que aprendemos hoje através da história da caneta e do livro. Que nossas palavras sejam poucas quanto comparadas com as nossas atitudes. Escreva menos com a caneta e escreva mais no livro. E que nossa vida fale tão alto que nossas palavras apenas confirmem aquilo que já estamos vivendo. Esse é o meu desejo para mim e para você. E espero que nós iremos alcançar. Eu gostaria de orar por você. Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Chegamos diante da tua presença, reconhecendo que tu não desejas apenas ouvir as nossas palavras, mas transformar a nossa vida. Nesse terceiro dia da Selihot, pedimos que o teu Espírito Santo produza em nós frutos dignos de arrependimento. Que aquilo que confessamos com os lábios seja confirmado por nossas atitudes. Dá-nos coragem para abandonar o pecado. Dá-nos humildade para pedir perdão. Dá-nos graça para perdoar. Dá-nos força para obedecer. Dá-nos perseverança para permanecer firmes na tua palavra. Escreve uma nova história em nossa vida, para que cada página seja marcada pela tua presença, seja marcada pela transformação que somente o Senhor pode realizar em nós. Que a nossa família, nossos irmãos e todos os que convivem conosco possam ver, através das nossas escolhas, que estamos verdadeiramente voltando para ti. Que esta jornada nos ajude, Senhor, a nos aproximar do Senhor. Em nome de Yeshua, o nosso Messias, nós oramos. Amém e amém. Se essa mensagem edificou o seu coração, convido você a permanecer nesta jornada. Nós estamos no mês de Elul, no mês do retorno ao eterno, e nós estamos na contagem da Selihot. Estamos caminhando diariamente pelas Escrituras, permitindo que cada etapa de Elul prepare o nosso coração para chegar em Techuvá, para chegar em Yom Kippur, com uma vida renovada, um espírito quebrantado e uma comunhão mais profunda com o Eterno. Também será uma alegria receber você, que ainda não faz parte dos nossos grupos de estudos
pelo WhatsApp, aonde nós enviamos material, compartilhamos nosso ministério. O link está na descrição deste vídeo. Compartilhe essa mensagem com alguém, com um amigo, com um familiar. Talvez alguém esteja hoje, necessariamente, precisando ouvir o que você acabou de ouvir. Nós nos encontramos no próximo encontro, no mesmo horário. Que o Senhor faça da sua vida um testemunho vivo de graça, da verdade e da transformação que somente Ele pode realizar. E lembre-se, o arrependimento começa nos joelhos, mas só se completa quando alcança as mãos. Quem ora de verdade, inevitavelmente vive diferente. Porque Deus não escreve apenas promessas no coração. Ele escreve uma nova história na vida de quem decide produzir frutos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.